ou Maria não foi ao jogo, tá? João vai ao cinema ou Maria não foi ao jogo. Esse não é verdade, gente, é a mesma coisa que é falso que, ó, não é verdade que, é falso que, nego que. Então, isso aqui que eu estou colocando, essas expressões, não é verdade que, é falso que, nego que, isso aqui seria esse meu tio aqui, ou a cantoneira, e depois vem tudo que está dentro do parênteses. Então, tudo isso aqui, ó, é o que está dentro do parênteses. Não é verdade que, é falso que, nego que. Tá, mas aí, se eu negar isso daqui, quando tu vai negar o ou, ele vira e. E tu tem que negar essa proposição simples. Ah, por que ela é proposição simples? A gente já viu, porque não tem ou, nem e, nem então, nem se, somente se. Então isso é uma proposição simples. Eu vou negar ela. Então eu vou dizer que João não vai ao cinema. João não vai ao cinema. E aqui eu vou dizer que Maria foi ao jogo. Maria foi ao jogo, certo? Então, olha o que aconteceu, gente. Essas duas frases, elas são o quê? Iguais. Elas são equivalentes. Então, se eu digo assim, não é verdade que, é falso que, nego que, João vai ao cinema ou Maria não foi ao jogo, é a mesma coisa dizer que João não vai ao jogo e Maria foi ao jogo. Essas duas frases são equivalentes. Agora, se eu escrevo só o que está dentro do parênteses, escrevo assim, ó. João vai ao cinema. João vai ao cinema. Ou Maria não foi ao jogo. Se eu escrevo assim, só o que está dentro do parênteses, o que aconteceu, gente? Essas duas frases são iguais. Essas duas proposições são iguais. Mas aquela que está bem acima, ela é a negação dessas duas. Então, notem que quando tu bota não é verdade que João vai ao cinema ou Maria não foi ao jogo, é a mesma coisa que essa daqui. Agora, quando eu tiro o não é verdade que, é falso que, nego que, escrevo o que está dentro do parênteses, que é o que eu fiz aqui, essa é uma negação da outra. Essa aqui é a negação dessa. E essas duas são equivalentes. Por isso que eu coloquei aqui, ó, explicando. Aqui tem uma igualdade. Então, eu estou dizendo que tudo isso é igual a isso. Mas se eu pegar só o que está dentro do parênteses, que seria essa minha frase que eu escrevi com a caneta vermelha, ela é a negação dessas duas. Ah, então essas duas aqui, elas são iguais, elas são equivalentes. Então, notem que se eu digo para alguém assim, ó, gente, nego que Ricardo não é engenheiro. Se eu tirar o nego que, é verdade que, não é verdade que, é falso que, escrever só Ricardo não é engenheiro, o que essas duas frases são uma da outra? A negação. Assim é a negação. Isso que eu só tirei o nego que é como se fosse aquele tio que antecede o parênteses. Agora, quando eu tiro isso, uma ficou a negação da outra. Agora, se eu escrevesse assim, ó, nego que Ricardo não é engenheiro. Agora eu boto, Ricardo é engenheiro.
Então, significa que essa daqui agora, Ricardo é engenheiro, o que que ela é dessa aqui? Essas duas aqui são iguais, ó. Essa é igual a essa. E essa do meio, o que que ela é dessas duas? A negação, tá? Claro que isso, gente, tem que ficar bem claro, mas o que me interessa aqui é a regrinha da negação. Ah, tu vai negar uma coisa que tem ou, vira e tu nega as duas partes, tá? Vou apagar os meus exemplos aqui, tudo bem? Tá. Agora vocês vão ver por que eu estou falando isso, onde é que eu quero chegar ali na questão. Eu não vai usar tudo isso para resolver aquela questão ali. Então, eu estou diante de equivalência e de negação. A outra regrinha da negação é essa aqui, ó. Quando tu vai negar o conectivo e, como é que tu faz para negar o conectivo e? Então aqui eu estou dizendo assim, ó, não é verdade A e B. Eu quero negar o que está dentro. Então tu vai negar o conectivo e, ele vira ou, e tu nega as duas partes. Lembra que a primeira e a segunda, uma é ao contrário da outra. E depois a gente tem a terceira regrinha da negação da nossa condicional. Como é que eu nego uma condicional? Lembra? Vou negar tudo que está aqui dentro. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Mantenho a primeira, confirmo a primeira, afirmo a primeira e nego a segunda. Afirmo a primeira e nego a segunda. Tá? Isso é a negação da nossa condicional. Tu mantém a primeira e nega a segunda. Eu não vou colocar a da bicondicional aqui, mas eu coloquei as três mais importantes, tá? Do conectivo ou, do conectivo e do então. Mas tem que ficar bem claro, gente, que tudo isso é igual a isso. Mas se eu pegar só o que está dentro desse parênteses, isso aqui é a negação e tudo isso aqui é a negação do que está dentro do parênteses. Claro ali? Aqui é a mesma coisa. Isso é igual a isso, mas se eu pegar só o que está dentro do parênteses, isso aqui é a negação. E se eu pegar tudo isso, também é a negação do que está dentro do parênteses. Certo? Bom, agora a gente viu aquela que eu chamo lá, né, regra da coisa. Lembra que eu disse, eu chamo regra da coisa porque isso cai muito nas provas e às vezes eu recebo e-mail, Bart, aquela coisa que tu falou em aula caiu, então ficou regra da coisa, que é aquela que a gente desenha um triângulo, certo? Desenha um triângulo e escreve aqui, todo, nenhum e algum. Lembrando que o algum poderá ser substituído por pelo, menos e existe. E aí funciona assim, ó. A base desse triângulo, gente, vai ser uma equivalência. E esse lado aqui vai ser uma negação. E aqui vai ser uma negação. Ok? Não esqueço que eu falei para vocês, memória fotográfica. Eu tenho que lembrar disso aí, do jeito que está aqui. Tem que gravar assim. Aí aqui a gente vai botar como se fosse um botão, que eu disse, do controle da TV, do ar-condicionado, que tu vai botar P, Q. Aqui tu vai botar P, não que, e aqui tu vai colocar P, não que. Agora vamos entender como é que se usa essa regrinha. Lembrando que esse P e esse Q, gente, não são duas proposições diferentes. A gente viu lá nas primeiras aulas, eu disse para vocês assim, olha, gente, o P aqui e o Q são duas proposições simples, mas nesse caso, isso aqui é a regrinha da coisa
e tu usa quando aparecerem as palavras todo, algum e nenhum. Então, se eu preciso negar essa frase aqui, ó, todos os elefantes não são, todos os elefantes não são violentos. Todos os elefantes não são violentos. E eu quero negar essa frase aí, eu quero negar essa proposição. Como é que eu faço para eu negar todos os elefantes não são violentos? Então tu vai fazer o seguinte, o P é sempre de quem a gente fala, e o Q é o que eu falo deles ou dele. Então nessa frase eu estou falando de quem? Dos elefantes. O que eu estou falando dos elefantes, já que aqui está o verbo? Eu estou dizendo que eles não são violentos. Quando tu vai negar o todo, tu vai sair daqui e vir para cá. Ah, mas eu vou vir para cá. Não pode, gente, não pode vir para cá. Porque de todo para nenhum e nenhum para todo é uma equivalência. Lembra daquela história que eu falei para vocês, gente? O Bart chegou aqui e disse assim, vou pegar os elefantes de novo, todos os elefantes são azuis. Aí vocês vão dizer, olha só o Bart, que mentiroso. Ele disse que todos os elefantes são azuis. Todos, eu estou incluindo todos os elefantes do mundo inteiro, do nosso planeta Terra, são azuis. Todos os elefantes são azuis. Aí tu vai dizer assim, não, eu vou provar que o Bart está errado. Tu teria que ver cada um dos elefantes, um por um, de toda parte do nosso planeta Terra, para dizer assim, viu, o Bart é mentiroso. Basta tu comprovar que um não seja azul. Aí tu já negou. Por isso que a gente não pode sair do todo e ir para o nenhum. Tu tem que sair do todo e ir para o algum, pelo menos, existe. Então, eu vou negar o todo. Então, o P é de quem eu falo. Então, pode ver, ó, eu vou manter de quem eu falo. De quem eu falo? Dos elefantes. Então, eu vou dizer que algum elefante ou alguns elefantes, tá? Algum elefante, e o que eu falo dele eu troco o valor lógico. O que e o não que é só para eu ficar ligado que eu tenho que trocar o valor lógico, não que tenha que ter um não na frase. Tanto que olha o que vai acontecer, ó. O que eu falo deles? Que eles não são violentos. Agora eu vou trocar o valor lógico, então vai ficar que algum elefante é violento. Então aqui foi feita a negação. Então, da primeira para a segunda frase foi feita uma negação. Tá, e se eu fosse negar agora, algum elefante é violento? Tu tá aqui, tu tem duas maneiras de negar, ir pro todo, aí tu mantém de quem tu fala e troca o que tu tá falando dele, o valor lógico. Tá, mas aí eu voltaria para aquela frase azul. Então, como eu já neguei do algum pro todo para algum, então agora eu vou negar do algum para o nenhum. E essa aqui é a melhor, digamos assim, a mais fácil, porque de algum para nenhum e nenhum para algum, tu mantém de quem tu fala e tu mantém o que tu fala dele. Pode ver que é como se fosse a mesma tecla lá do ar-condicionado, que tem a mesma função. Ó, tu mantém de quem tu fala e mantém o que tu fala dele. Então vai ficar aqui, nenhum elefante é violento. É violento. Tá aqui a nossa negação. Aí, gente, o que vai acontecer aqui? Aí, se a gente pegar a primeira com a última e a última com a primeira, aqui eu estou diante de uma equivalência na lógica. Tudo bem? Tá, mas por que eu falei tudo isso antes de resolver aquela questão? Mais uma coisa. Se eu digo para vocês assim, ó, gente, algum
algum aluno, ou melhor, algum policial não é violento. Tá, agora eu não estou pedindo para vocês negarem, gente. É para a gente pensar em relação à nossa lógica, tá? Se eu digo para vocês assim, algum policial não é violento, algum policial não é violento. Tá, se algum policial não é violento, o que a gente diz dos outros? O que a gente pode dizer dos outros? Aí vem um erro comum, gente. Quando alguém diz assim, ó, algum policial não é violento, a gente pensa assim, ó, algum policial não é violento. Vou tentar explicar isso aqui usando diagramas, tá? Aqui estão as pessoas violentas, certo? Ó, faz de conta que aqui é um diagrama que representa todas as pessoas que são violentas. E aí eu digo que algum policial não é violento. Então aqui, policiais. Tá, então eu já sei que algum policial não é o quê? Violento. Tá, posso eu dizer então que algum policial não é violento? Que eu posso ter algum policial que seja violento? O que vocês acham? Sim. Aí que tá. Não. Porque de repente os outros violentos, eles estão todos aqui, ó. E não estão aqui, entenderam? Então aí não esqueçam, gente. Quando eu falo do algum, eu só posso deduzir do algum. Daqueles alguns que estamos falando. Se eu digo assim, ó. Alguns alunos dessa sala não fizeram o concurso da Polícia Civil. Alguns alunos dessa sala não fizeram o concurso da Polícia Civil. A maioria das pessoas já saem concluindo assim, se o Bart está dizendo que alguns não fizeram o concurso da Polícia Civil, é que os outros fizeram. Não sei, não se sabe. Então, por isso que eu digo, quando tu fala do algum, é do algum que tu está falando. Não pode mudar. Aliás, se eu escrevo assim, ó, nem todos os policiais, nem todos os policiais são violentos. Essas duas frases aqui, elas são equivalentes, elas são iguais. Porque o nem, gente, o nem todos, isso aqui, ó, nem todos é a mesma coisa que alguns não. Tá certo? Esse aqui do nem todos é a mesma coisa que alguns não. Então essa frase aqui, essa e essa são iguais. Então se eu digo aqui, nem todos os policiais são violentos, é a mesma coisa eu dizer que alguns policiais não são violentos ou algum policial é violento. Tá certo? Então esse nem todos é a mesma coisa que alguns não. Tá, e se eu escrevesse assim, ó, gente? Todos os policiais são violentos. E agora, como é que ficou? Que essas duas frases eu disse que elas são iguais. O que essa aqui é daquelas duas de cima? Pensa, gente, como é que tu nega o algum? Tu pode ir para o nenhum, mas tu pode ir para o todo. Quando tu vai para o todo, tu mantém de quem tu tá falando. E o que tu tá falando dele, tu troca o valor lógico. Olha só, algum policial não é violento. Mantive de quem eu tô falando. Aqui eu botei que não é violento. Aqui eu botei que são violentos. Então essa frase não é a negação dessas duas? Porque o nem todos, gente, é a mesma coisa que o quê? Que alguns não. Tem que cuidar que elas são equivalentes, pra gente não cair nessas pegadinhas. Tá, agora outra coisa importante. Se eu digo para vocês assim, ó, todos
os policiais, todos os policiais são violentos. Todos os policiais são violentos. Tá, agora eu tô falando de quem? Todos. O todos, gente, é uma coisa universal, eu não deixei ninguém de fora. Eu tô dizendo que todos os policiais são violentos. Agora eu poderia dizer que algum policial é violento? Aí eu posso. Sabe por quê? De todo eu posso falar do algum. O que eu não posso falar, era isso que é a minha observação. Quando eu tenho algum policial não é violento. Ó, esses aqui não são violentos. Mas eu não posso falar nada desses aqui, se são ou não. Tá certo? Isso, exatamente. Agora, quando eu digo todos os policiais são violentos, né? Aí estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui são as pessoas violentas. E aqui estão os policiais. Aí eu estou dizendo que todos os policiais são violentos. Tá, mas aí se eu digo assim, existe policial que é violento? Algum policial é violento? Sim, porque ele está me dizendo todos. Então, algum, pelo menos, é o mínimo, tá certo? Está dentro do todo. O que eu não posso falar é ao contrário. É do algum eu querer falar de todos. Isso eu sempre alerto na aula, gente, porque isso cai na Fundatec, tem caído muito nos concursos. É o caso dessa frase agora. Vocês vão ver que ali a gente tem assim, ó, vamos fazer essa 29 juntos. Eu até vou fazer assim, ó, eu vou pedir a gentileza de vocês tentarem fazer a 29. O pessoal do EAD, né, já sabe aquilo que a gente combinou, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer a 29. Se tu quiser, tem o gabarito aí desse material complementar que está na área do aluno. E aí tu confere, mas na sequência, o pessoal do EAD, no momento que tu clicar teu vídeo, já vai estar eu resolvendo a questão número 29. Mas nós aqui do presencial, gente, então a gente pode agora fazer aí um nosso intervalo, só para tomar um café, uma água, tá certo? E aí na sequência eu faço a 29, a 30 e vai dar para a gente fazer a 32 e depois a gente segue adiante aí, trabalhando só em cima da lógica, tá? Só trabalhando em cima de questões da parte das proposições, dessa lógica formal, tá? Até daqui a pouco.